Salve, galera! Sejam bem-vindos ao DespertarCast. Eu e meu parceiro... Quiloa! Salve, salve, galera! Quiloa na área. Antes de tudo, eu queria muito agradecer vocês todos aí que estão assistindo a gente. A presença de vocês é muito importante. E antes de tudo aí, de a gente começar, ajuda nós aí, dá essa força. Se compartilha com aquele amigo lá seu que você se identifica, que vai gostar do nosso vídeo. Se inscreva e... Deixa o seu like, papai! Isso aí, papai! Bora lá, o DespertarCast! E hoje, gente, a gente trouxe um cara muito importante, muito mesmo. Acho que na nossa trajetória hoje a gente está aqui no Despertar. Ele fez... Vamos colocar assim, que ele foi bem importante nessa nossa decisão, assim, porque acabou desencadeando várias coisas importantes para a gente estar aqui hoje. E ele começou a escrever com 10 anos poesia, jornalista, psiquiatra, médico da alma, palestrante. Atualmente está se formando em constelação familiar, lançou um livro de romance e poesia, se prepara para lançar um livro motivacional de autoconhecimento. Já morou na Espanha, no Canadá e ainda canta. Seja muito bem-vindo, Boni! Opa, fala aí, galera. Que boa, Rafa, queridos. Valeu, Salve, galerinha Boni. que tá assistindo. Ah, caramba, nem sei o que dizer. Assim, é muito feliz mesmo estar aqui. Assim, ainda mais vendo esse projeto ter nascido, né? Literalmente, o momento que vocês estavam comentando que a coisa estava chegando e acontecendo e o tesão, né, de tudo isso. Então, muito legal, assim, ver o quanto vocês já deram uma voada muito bacana, né? Só queria fazer um parênteses aí. Você me colocou como psiquiatra, eu sou psicanalista. Psicanalista, desculpa, Boni. Desculpa. Mas tranquilo. Acontece. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Pô, nós que agradecemos, Boni. Você viu, né, isso nascer, então isso foi bem importante pra gente. Uma outra coisa que eu queria falar com você é que acho que você passou muitas coisas na vida que despertou em vários momentos. E hoje você está aqui no Despertar. E a mensagem que eu queria que você trouxesse hoje era sobre essa coisa do autoconhecimento, da medicina da alma. Quanto importante isso é na vida, porque às vezes a gente está numa correria tão forte de vida e as pessoas elas estão cada vez mais deixando de se cuidar, principalmente mentalmente, da alma, do corpo. E acabou criando isso uma doença mundial, né? E as pessoas não estão percebendo. Porque hoje acho que tempo virou dinheiro, né? Era uma frase dita muito nos Estados Unidos e acho que aqui no Brasil começou a ficar muito mais forte. Hoje você entra dentro de um lar e você vê o pai e a mãe trabalhando que nem uns loucos e a filha com babá e tudo mais e vai perdendo um pouco essa conexão familiar. Então, eu acho que eu queria que você trouxesse essa mensagem e também falasse da sua vida, assim, que eu acho que é uma história muito importante para muita gente ouvir e se identificar. Você sabe que interessante, Rafa, na tua fala, né, de tudo que você estava comentando e tal. No momento que você foi pedindo para que eu pudesse traçar digamos assim, uma história, né, uma linha do tempo de tudo isso, você falou num ponto extremamente importante, que é conexão. O ser humano hoje, infelizmente, vive, em sua maioria, num ponto de desconexão. As pessoas não estão conectadas com elas mesmas. Elas estão conectadas com tudo, principalmente coisas externas, que estão fora, né? Mas com elas mesmas, não. E assim, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de um lugar de muito apropriamento, porque eu vivi isso tudo. Né? Desde a minha tenra infância, quando eu comecei a escrever poesias e tal, eu acho que o chamado sempre foi para que eu me conectasse com o meu mundo interno. Em todos os níveis de vida, em todas as passagens mais importantes, assim, né? Eu, com 18 anos, eu vivi um acidente de um carro que foi um evento forte. E era a primeira vez que eu acho que eu estava pegando o carro para sair de casa, né? Com a molecada e tal. Você tinha tirado a habilitação, né, irmão? Eu tinha tirado a habilitação próxima. A primeira habilitação, assim. É. E aí, o que aconteceu? Na volta, o carro acabou tombando, né? E aí, nesse processo, eu tive um primeiro despertar muito importante. Porque no meu sentimento de culpa que eu fiquei em relação ao que aconteceu... e que Aconteceu alguma coisa com os seus amigos? Teve uma moça que teve um deslocamento no braço. E aí, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, né? Eu fui visitá-la e ela estava com uma tipoia, né?
E aí eu olhei para ela e falei assim, posso colocar a mão sobre seus braços? E foi uma coisa assim muito espontânea. Não tinha... Porque eu tava numa fase muito assim, porra louca, sabe? Tinha minha moto, andava para todo lado, não sei o quê, só queria saber da galera, das festas, de tudo. Aí eu coloquei a mão sobre o ombro dela e ela começou a chorar e dizia que estava queimando. E aí foi. A gente falou, eu virei para ela e falei, meu, vamos no hospital, cara, que tem alguma coisa estranha aí. E ali foi visto que o edema, né, que estava localizado no ombro, ele meio que desapareceu, assim, sabe? Ela ficou com a dor ainda, mas estava lá. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí para mim que eu não tô vendo. E aí eu comecei a desenvolver primeiro um trabalho de cura pelas mãos, né? Aí eu fui conhecer o Reiki com 18 anos de idade, né? Hoje eu tenho 41. Enfim, foi indo. E aí toda minha história de vida foi momentos de despertar, né? Eu acho que o despertar, ele nunca é de uma única vez. A gente vai tempo, né? Percebendo... Vários, né? São vários, assim. A gente vai percebendo coisas, momentos. De repente, você... Pô, que nem outro dia... aconteceu uma situação financeira na minha casa e tal. Eu fiquei preocupado porque eu não sabia como é que eu ia pagar o cartão. Minha mulher virou e falou assim... Fica tranquilo. Eu tenho... Vai entrar esses dias e tal. E aí, de repente, eu tive um despertar que é o que a maioria das pessoas tem e não se dá conta. O meu despertar foi: eu não estou sozinho. Olha que frase poderosa. Uma coisa simples que acontece todos os dias na vida de todas as pessoas. É que as pessoas, elas estão juntas e automaticamente não estão, né? Porque cada um, às vezes, é um casal, aconteceu muito isso. Eu e minha esposa, até depois de muito tempo junto, hoje a gente está juntando nossas finanças. E foi uma coisa que, tipo, foi uma coisa comum, virou uma coisa natural, foi natural de estar acontecendo, mas a gente percebeu que a gente estava junto, mas estava separado. Porque cada um tinha um sonho, cada um juntava dinheiro para uma coisa, cada um fazia... E eu, tipo assim, peraí. Se a gente se juntar, a gente consegue fazer tudo isso. E foi muito legal que isso aconteceu quando ela foi fazer um teste de gravidez e deu positivo. Uau! E aí a gente pegou e falou assim, pronto. Aí eu falei, virei pai. É isso. Pai, agora eu sou pai. E aí a gente deu um despertar na gente. Que qual foi? Foi de tipo assim, agora tá vindo uma criança. A gente precisa juntar nossas forças e fazer isso acontecer juntos. E aí foi onde começou a movimentar um monte de coisa na nossa vida como duas pessoas numa só. E aí eu falei, nossa, olha aqui. E aí, logo em seguida, a gente fez mais 2 testes de gravidez, deu negativo e era um alarme falso. Mas eu fiquei muito feliz. Força, né, mano? Foi muito bom sentir essa sensação de pai, porque era uma coisa que eu sempre quis, né? Eu acho que eu sempre fui um cara meio paterno, né? E tenho esse lado meu do sagrado feminino muito forte também. Então, meio que juntou duas coisas, assim, muito legal, assim, um despertar diferente. E agora a gente vai tentar ter um filho. Isso vai ser bem legal. Boa. Agora vira um planejamento. É mais um que você vai saber que você não tá sozinho, né, velho? Aí você vai falar, velho. Realmente, mano, então não tô sozinho, legal. Eu tenho um parceirão. E aí você tava falando lá da história lá da Nath, lá, que vocês juntaram. Não, e aí quando ela falou isso pra mim, você não tá sozinho, na verdade, o que ela disse em outras palavras? Ela falou assim, confia que tem uma rede, um sistema, assim, pensando do ponto de vista da formação, da constelação familiar, por exemplo, você tem um sistema, entendeu? Uma teia, né? Só que o problema é o seguinte, o que acontece? Só fazer um retrospecto. Na neuropsicologia, que é uma das coisas que eu estudo, tem uma coisa muito legal que é um preceito base que diz o seguinte, não existem problemas, o que existe é erro de percepção. Aí eu volto na história do você não está sozinho. Se a minha percepção é de que eu vivo sozinho e de que eu não tenho ninguém que possa me dar sustentação em algum nível, né? Porque é uma teia, a vida fica uma grande batalha. Sacou? Sim. Então, tipo, um despertar nesse sentido muda o jogo. E o que eu percebo, né, como psicanalista, como médico da alma, né, no trabalho que eu realizo todo dia, é um monte de gente com percepções equivocadas sobre um monte de coisas. Sim, nossa, isso é uma doença, né? Isso é realmente uma doença. Você cura isso, né? Porque isso é uma verdadeira doença. Porque quantas pessoas deixam, às vezes, de dar um passo por um preconceito, por coisa que alguém falou, que vem dos pais, ou que vem, sabe, aquela coisa que fica dentro da pessoa, girando em vários ciclos da vida dela, que ela poderia ter já
se libertar daquilo e estar um passo à frente. É que cria uma divisão, assim, né? Percebe-se, o mesmo sentimento que você tem pela sua família, pela sua esposa, pelas pessoas que estão lá fora, é totalmente diferente. Mas você pode perceber que o todo mesmo a gente tem nas pessoas. Até as pessoas do nosso trabalho, elas têm um fundamento em nossas vidas em vários fatores. Tudo, né? Todas as pessoas. E realmente a gente não está sozinho, é todos os aspectos, É são muita pontos de vista. opinião, e às vezes você admira uma pessoa assim e ela tem uma opinião diferente, aí você compra a opinião dela, e às vezes essa pessoa não é uma pessoa que tem uma influência boa. Às vezes ela tem uma influência negativa, como a gente pode ver hoje no Instagram. Hoje tem várias influências negativas e você olha aquilo, você fala que você vê devastado de pessoas seguindo, gritando com faixa e tal. E aí você olha e fala assim, mas meu, o cara tá falando pra você trair a sua mulher, tá ligado? Tá falando pra você pegar a mulher do seu amigo, mano. Tá louco, brother. E a galera, eu vou pegar a mulher do meu amigo. Você entende? Então, tipo assim, é muito difícil essa coisa de você sempre tá comprando opiniões erradas. E aí a pessoa vai vivendo... Tem que ter filtro, né? Tem que ter filtros. Eu acho interessante, né, nessa linha do despertar que a gente tá falando, que é assim... Cara, se a gente for pensar na palavra despertar... ela pode ser associada com várias outras coisas se for no espiritual, que eu imagino que é mais por mais aqui, né? Sim, isso. Então, assim, você pode colocar, por exemplo, a palavra nirvana, que também é um despertar, a iluminação, a autorrealização. Né? Então, você tem pelo menos umas 4 palavras aí para dizer a mesma coisa. Aí, você pensar em iluminação, o que é iluminação, cara? Por exemplo, se você acorda para um detalhe desse, por exemplo, não estou sozinho, isso muda o jogo da tua vida. Se muda o jogo da tua vida, quer dizer que você acendeu uma luz de um quarto que estava escuro. Isso é iluminação. Você está iluminando uma área da sua vida, um assunto, um tema que estava obscurecido pela sua, às vezes por trauma, né, situações. Então, é muito interessante assim. Pelos hábitos também diários. É muito interessante porque não é muito mais gostoso pensar que o despertar é um processo, que é um caminho, sabe, que é uma jornada de vida. Entende? Você vai acordando, né? Você estava falando que nos 18 anos lá você teve aquele despertar e tal. E aí você... Como é que você entrou para esse meio da psicanálise? Tipo, assim, do nada? Tipo, você pensou, falou, não, vou estudar isso. Então, se for pegar por esse pensamento, né? E por essa história que eu trouxe agora, lá eu tive um chamado para um processo de cura, né? Através das mãos, tal, imposição de mão, enfim... E digamos que eu já tinha esse chamado terapêutico lá naquela época, 18 anos. Só que eu fui fazer um monte de outras coisas. Por quê? Porque eu achei que eu não ia ganhar dinheiro como terapeuta, porque eu achei que eu não ia ganhar dinheiro como escritor. Eu comecei escrevendo com 10 anos. Acabei de lançar um livro. Estou preparando um novo, né? Então, assim, você percebe como a gente vai se desconectando da nossa própria essência? Então, eu fui me desconectando. Aí passou-se um baita lapso de tempo, né? Com 33 anos eu tive um novo despertar que foi muito importante, que foi o que começou a me chamar de volta para minha origem, para minha essência. E aí em 2016, aproximadamente, eu, né, trabalhei muito tempo no mercado corporativo, tive agência e tal. Aí chegou um momento que eu já estava desenvolvendo esse trabalho terapêutico, né, de um olhar que vai até além, né, do que está assim, óbvio, né? Do que está nítido. Consciente, né? Do consciente. Porque eu sempre tive uma facilidade de enxergar o inconsciente das pessoas. E aí, o que aconteceu? De repente, eu falei assim, cara... Eu tive uma lucidez, assim, uma clareza. Eu falei, é isso que a vida está me convidando, sabe? Para cuidar e olhar para o outro com ternura, sabe? Numa abordagem de alma mesmo, sabe? O Jung falava isso, né? Quando você estiver de frente para uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Entende? Então, independente de eu ser psicanalista, médico da alma ou qualquer outra coisa, eu sou uma alma humana olhando para uma outra alma humana. E é isso que transforma. Então, foi mais ou menos aí que eu entrei nesse caminho e segui, né? Desde 2016 para cá, assim, realmente trilhando essa jornada. E aí veio essa questão da medicina da alma. A medicina da alma ela veio em 2016 mesmo. Ela começou com um trabalho que eu chamava de oráculo da alma, em que eu justamente fazia a leitura do campo da pessoa, tal, do que estava acontecendo na vida dela. Tipo uma coisa quase de vidência, digamos assim, né? Mas não é uma vidência, porque eu não ficava vendo o futuro. Eu via o momento presente só. E aí eu fui desenvolvendo habilidades, entendendo coisas muito interessantes. E aí
cara, começavam a aparecer outras pessoas precisando também de de uma abordagem nesse sentido. Aí, de repente, eu comecei a desenvolver técnicas de solução de um trauma, por exemplo. E aí a coisa foi indo. Então, assim, foi uma descoberta, sabe? Não foi uma coisa, por exemplo, a psicanálise veio depois. Que aí eu senti necessidade de ter um estudo científico, uma base científica dentro do trabalho que eu faço. Beleza. Mas o princípio não é esse, né? O princípio é da intuição, é do caminho do... É um dom, né? É. É um dom. Você começou a estudar bem cedo. Não, e outra, é um dom, é essa sensibilidade que ele tem de poder sentindo enxergar e trazer essa mensagem, porque você está trazendo, você é um verdadeiro mensageiro, assim, de trazer a mensagem para a pessoa e vai dela querer ou não melhorar. Então você está dando meio que a chave para ela, fala assim, é isso, ó, você vai querer ou não. E aí... Não assim, Rafa, eu acho que é importante dizer assim, não que eu tenha resposta para a vida dos outros, entendeu? Não, de jeito nenhum. Você mostra um caminho. Mas digamos assim, o papel do terapeuta, sabe qual que é? Outro dia eu dei uma entrevista falando sobre por que é importante fazer terapia. E olha como isso conecta com isso que você está falando. Porque, basicamente, o papel do terapeuta é poder apontar coisas em você que você não está enxergando. Sabe o ponto cego do carro? Você está dirigindo e você tem pontos que você não enxerga. E a gente tem vários pontos na nossa vida que a gente não enxerga. O terapeuta ele é treinado para enxergar isso e te trazer uma clareza, digamos assim, dentro de uma situação de vida que você está vivendo. O caminho. O caminho. Não, eu falo isso porque eu faço terapia. Então, ela literalmente ela te entrega assim, ó, e fala assim, ó, tá aí, ó. Agora é com você. Porque você se escuta, né? Então ela vai te dando, ela só vai te falando que e você vai se escutando. Aí você vai virando as chaves, você fala, putz, mano, agora entendi, boa. Então isso é bem legal. Outra coisa que eu ia te perguntar, que tava até aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Constelação familiar. Isso é muito legal. Sim. Você tá se formando, né? Estou. Isso é muito legal, né? Estou no final da formação já. Tá muito legal. Isso é muito legal. Eu sempre tive muita proximidade, né, com a constelação por várias razões. Né? Eu fui casado com uma consteladora no passado, sou casado com uma consteladora no presente. Eu acho que não a podia ter feito essa tá pergunta, forte. né, mano? Tava escrito aqui. Não era pra fazer essa pergunta. Tá. Não, qual que era a outra aí? Então, acho que dá pra cortar. Acho que dá pra cortar. Entrou na minha vida, entendeu? Entendi. Foi assim que... Fala aí o que é. Não, a gente vou perguntar agora. Conta um pouco sobre a constelação familiar. Conto, claro. A constelação familiar é uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. O Bert, ele descobriu as ordens que regem o amor. O sistema, né? O próprio entrelaçamento familiar. Então, por exemplo, até numa empresa você tem um entrelaçamento, só que é um entrelaçamento num outro sentido. A constelação também atua nessa área. Mas vamos olhar para a base, né, que é a família. Então, ele desenvolveu, ele percebeu, na verdade, através da observação, as leis que regem o amor. E, basicamente, são 3. Você tem a lei do pertencimento, que diz que cada pessoa tem um lugar de direito na vida, numa empresa, por exemplo, na família, e ela precisa ocupar o lugar dela, porque se ela não ocupa, ela entra no campo dos excluídos, os excluídos não são vistos, e aí um monte de coisas, só para dar um exemplo. Tem a lei da ordem, que diz que cada coisa tem o seu posicionamento na linha do tempo, né, da vida. Então, por exemplo, um filho que tenta dizer para o pai o que o pai tem que fazer, ele está infringindo a lei da ordem. Entendeu? Desculpa, pai. Pai, eu prometo nunca mais fazer isso. Não, eu já fiz isso pra caralho. Nossa senhora. Não tem como, né? Mas, pai, me perdoa, eu te amo. Eu sei que você vai estar vendo isso, pai, me perdoa. Mas entendeu como é que funciona a lei da ordem? Caramba, eu tô todo errado, brother. Não, mas é doido, cara. E aí você tem uma outra... E a irmã mais nova? Se ela fala com o irmão mais velho, é igual ou não? É dentro da lei da ordem. Ela tem que... Ela não precisa dizer... Ela não pode, ela tem que entender além da ordem, né? Tá ouvindo, né, Rafaela? Você tá assistindo, você tá ouvindo, né? Lembra que eu falava que você tinha que me respeitar? E a última lei, a terceira, né, é a lei do dar e do receber.
que rege as trocas. Então, por exemplo, pensando em grana... Se não entra em desequilíbrio. Se não entra em desequilíbrio. Você pensa em grana, por exemplo. Se você vai lá e pede uma coxinha e uma coca, vai, por exemplo. Ó, o despertar meio nada a ver, mas tudo bem. Uma água e um lanche natural. Isso. Vegano. Não, tô Então, aí você pensa, zero. você tem que pagar, não tem? Uhum. É isso, tem uma troca. Tem que ter uma troca em todas as relações. E quando não tem a troca, você tem problemas. Acontece muito isso, né? Porque às vezes, um exemplo, sei lá, quando acontece, eu já vi isso em várias famílias, da questão do filho emprestar dinheiro pro pai, e depois aí o filho acha que tá maior que o pai, e aí entra em desequilíbrio, né? E aí fica essa energia, assim, entre os dois, né? Eu já vi isso em algumas famílias. Perante os pais, o filho vai sempre ser o pequeno. E é importante que ele saiba disso. Então, é você olhar sistemicamente, imagina que seus pais estão aqui na tua frente, você olhar para eles e dizer assim, pai, mãe, vocês são os grandes, vocês sabem o caminho. Eu sou o pequeno. Ponto. Você volta pro seu lugar. Tá ouvindo, né, mãe? Eu sou o pequeno, eu vou sempre entender isso. Tô fazendo constelação aqui já. Mas deu para entender o que é a constelação? Sim. Então ela atua nesse entrelaçamento familiar. Na verdade, ele coloca uma família em si, todo mundo da família, cada um no seu lugar, entendendo os valores, e cada um entendendo os seus valores, e que o perfil de cada um, ninguém entra em desequilíbrio pelo fato de cada um suprir a necessidade para alimentar toda a família. Sim. E aí tem um lance legal, que assim, a constelação familiar, ela atua num ajuste do sistema. Então, imagina, por exemplo, que você tá repetindo um padrão que você aprendeu com teu pai, que você fala assim, caralho, velho, não queria isso na minha vida. Só que isso nasceu no teu, sei lá, na 7ª geração para lá. Quando você abre um sistema da constelação, porque é um processo terapêutico, quando você abre esse sistema, digamos assim, esse primeiro equívoco, digamos assim, né, informacional, ele aparece no sistema. Aí você tem uma possibilidade de corrigir o sistema. E quando você corrige o sistema, a tua vida muda. Você meio que muda o movimento daquele padrão, daquele sistema, né? Que ele tem de vidas, né? Pensa que é um computador. A ancestralidade dela mesmo, né? A genética dela. Eu gosto muito dessa associação dela. com o computador, porque o computador ele funciona de uma forma programada. Você quer mudar a forma como ele funciona, você tem que atuar na programação. Então, que é a base. Tem que voltar. É isso mesmo. E aí a constelação é feita dessa maneira. Mas como é que ela funciona, assim, o sistema? Então, existe uma coisa que é assim. Na constelação, você tem o campo morfogenético, que é o que carrega toda a informação da família. Informação, por exemplo, DNA, né, que é o físico, mas também carrega a informação do campo emocional, das histórias, né, de todos aqueles que te precederam e tal. Quando você abre esse campo, por exemplo, numa constelação em grupo, que é o que eu particularmente gosto, cada pessoa que está em volta vai assumindo um papel naquele sistema. E ela começa a sentir aquela informação. Ela entra em contato com aquela informação e de uma forma... não vou dizer que... Não é mágica, mas assim, sabe? De uma forma muito interessante, a pessoa começa a atuar da forma como aquele elemento que ela está representando era. E aí começam as interações. E nessas interações, o constelador, muitas vezes, sugere frases de ajuste sistêmico, como, por exemplo, pai, mãe, vocês são grandes, eu sou pequeno, e coisas do tipo. E a pessoa na hora ressignifica. E na hora vai ressignificando. Eu percebo, porque na hora que você falou, parece que você se coloca no seu lugar, assim, na hora. Assim, é muito legal isso. E o campo tá aberto, né? E automaticamente você faz Aquela vez que a gente estava lá na sua casa, né? que a gente estava falando sobre finanças e tudo mais, você chegou a fazer meio que uma mini constelação comigo e com ele, né? Lembra daquela uma vez que a gente fez e tal? Ali não foi exatamente uma constelação. Não foi. Não, foi. Ali a gente fez Eu fiz uma facilitação dentro da medicina da alma. Mas era mais ou menos naquele segmento. Mais ou menos naquele segmento, né? Porque ele me olhava Sim. Isso foi constelação, verdade. Isso foi constelação. Isso foi constelação. Eu lembro, porque ele estava no papel. Ele estava no papel, acho que do dinheiro. Você não me lembra? Eu não lembro. Não, eu acho que eu era o dinheiro.
Você era o dinheiro. E aí você falava pra mim me falar o que você tá vendo e tal. E aí foi muito louco, porque eu comecei a olhar na bolinha do olho dele, começou a olhar na minha, e aí foi se formando as coisas que ele tava falando. Eu falei, Parecia que você já não tava ali no estado físico, mas e se automaticamente conectado. É bem forte. É bem forte, é. Isso é uma passagem, né? Total. Foi muito legal. Total. Legal. E aí, o grande lance, né, uma das coisas que eu aprendi, que estou aprendendo na formação que eu tô fazendo, que eu achei muito legal, que é o seguinte. Outro dia a professora estava falando o seguinte, que o bom constelador, na verdade, é aquele que conecta com o campo. Ele percebe o campo, ele tem uma sensibilidade tão apurada que ele percebe as nuances, sabe, informacionais, que não necessariamente está no que a pessoa está representando ou coisa do tipo. Então, você entra num lugar de flow. Né? Exatamente. E esse lugar do flow é o que promove os ajustes. É muito flow, lindo. Não, eu tô no... Aqui é o despertar, irmão. Que flow que é Pô, corta aí, mano. Corta. Pode ir pá, pode ir pá. Desperta aí, irmão. Desperta aí, opa. O que mais que eu ia falar que eu queria também? Ele mandou um texto pra mim que eu comecei a ler. Eu falei assim, não tem como. Cara, é um livro, né? Eu falei, me manda algumas coisas sobre você aí. Mano, começou a aparecer. Eu falei, você escreveu isso agora? Ele escrevi. Eu falei, caramba, faz 10 minutos. A gente vai passar uns dias aqui conversando, sabe? Não, o melhor foi teu comentário. Ele falou assim, eu demorei mais tempo pra ler do que você pra escrever. Foi muito rápido. Depois ele mandou, tô zoando, já tinha copiado aqui. Vamos lá. Outra coisa que eu ia te perguntar na questão do Jornadas da Alma também, que eu acho bem importante. Legal. Já que você está trazendo bastante desse conteúdo e se você quiser abrir para poder falar um pouco sobre, e aí tá aberto. Não precisa muito a fundo, né? Mas eu acho muito legal, assim, trazer essa consciência do Jornadas, porque acho que foi ele que despertou bastante coisa em mim. Na verdade, tem 2 trabalhos que sempre me dá vários despertar, que é o Afinamento e o Jornadas. Mas no Jornada meio que ressignificou alguns problemas que eu tinha comigo mesmo, porque é uma imersão terapêutica. E foi muito importante para toda essa ideia, essa atitude, essa vontade, essa garra florescer dentro de mim, liberando aqueles traumas da vergonha e tudo mais. Então... vou abrir para você poder contar um pouco sobre o Jornadas da Alma. Legal, vamos nessa. Muito importante em nossas vidas, né? Tá ligado? Na minha também. Velho. Nossa, foi uma pedra fundamental, velho. Não, uma pedra não, velho. Não vem com essa história de pedra. Uma peça. Uma pedra fundamental, irmão. Você entendeu porque eu trago o quilô? Eu trago o quilô por causa disso, irmão. Irmão, Ele é minha pedra filosofal. Tem a galera que usa peça, velho. Tem a galera que usa pedra, irmão. É verdade, né? Entendeu? É que ele tem uma pedra. Por causa da pedra de... Tipo aquele diamante. Diamante. Tá ligado? E aí tem aquelas pedras também que cada um traz um significado. Sim, foi... Ô, irmão, pode ser que a gente se identifique com uma pedrinha diferente, irmão. né, Não vai nessa não, brother. Não é pra esse lado não, galera. Só já foi, já não tô zoando. Mentira, galera. Esquece corta. Volta aí, Boris. Não, eu tô adorando aqui. Eu tô só me divertindo. Parece que eu tô no stand-up. Aqui é só assim. Só. Tem tempo pra tudo, irmão. Pode ter certeza. Bom, muito bom, muito bom. Então, o Jornadas da Alma, né, é uma imersão terapêutica, como você mesmo disse, com o uso de uma medicina milenar, que é a medicina da ayahuasca. Legal. A gente promove encontros mensais, em que as pessoas são convidadas a fazer um mergulho dentro de si em um determinado tema. Por que é uma imersão terapêutica? Porque tanto eu quanto minha mulher, né, que somos os condutores desse trabalho, nós somos terapeutas. Então, a gente pensou assim, como a gente poderia criar alguma coisa honrando essa medicina sagrada, né, que trouxesse a nossa essência, nossa assinatura energética. E aí o Jornadas da Alma nasceu disso. Ele nasceu dessa vontade da gente poder mostrar para o mundo as coisas que a gente faz e experimenta e estuda todos os dias na nossa vida. E a gente propôs essa experiência. E está sendo muito legal, assim. Já, na verdade, o primeiro Jornadas da Alma foi em dezembro de 2020.
A gente já está indo para quase 2 anos, né, de encontros. Vem crescendo. E agora está num processo de crescimento, o grupo está amadurecendo, novas pessoas chegando, né, Rafa e Quiloa? Olha o jabá! Farofa, meu rei. Não, mas então, e aí é isso. E aí dentro de cada tema, a gente propõe uma série de ferramentas, né? Aí onde a gente abre os recursos e vamos lá, vamos ver o que a gente faz. O que orna com esse assunto? Por exemplo, sábado a gente tem um tema dos relacionamentos. O que orna com o tema dos relacionamentos? O que as pessoas talvez estejam precisando mergulhar dentro delas para transformar algumas chavinhas aí, virar umas chavinhas dentro da vida? Como que estão as suas relações, né? Em todos os sistemas da Principalmente porque quando você entra... E é muito legal porque cada um tem um tema, né? E cada tema você trata alguma coisa que está em processo dentro de você. E querendo ou não, todos os temas que tem, a gente tem um processo dentro da gente, né? Que é incrível isso, né? Porque você sempre tá se curando, né? Realmente, Jornadas da Alma, ele cura a alma, né? Então, eu achei muito legal, assim, esse trabalho. E por isso que eu abri, assim, pra você poder falar um pouco. Porque, querendo ou não, você traz um pouco da... Eu percebi que vocês juntaram meio que a ciência e a medicina. Fizeram um bem bolado ali. E aí, acabou nascendo uma imersão terapêutica trazendo cura. Então, eu achei muito legal. E pela bagagem que você já tem... E com todo o trabalho que você já tem, toda essa junção, né, que criou você com a sua esposa, que também a Nath é uma mulher. Ah, assim. Semana que vem a Nath. Ah, é? Olha aí, a Nath, velho, saudade de você, mano. Então a Nath aí semana que vem. Vou fazer terapia com ela ontem. Eu falei pra ela, falei assim, o Boninho vai vir essa semana. Ela falou e tal, que legal e tal. Eu falei, semana que vem, se você quiser... Não te pressionando, mas se você quiser, tá convidada. Aí eu vou falar com o Boni. Meu, e é uma pessoa que, velho, traz uma bagagem enorme, né? Não, e vocês dois, é tipo, Tom e Jerry. O Tangue Cash. Pink cérebro. Pink cérebro, irmão. Nossa, pode crer. Então, é uma junção muito boa, assim. Então, fico muito feliz, assim, de fazer parte também do Jornadas e trazer hoje ele pra cá, pra gente poder falar um pouco sobre. E pra quem quiser saber do Jornadas, tem a página no Instagram. É isso que eu ia te falar, já fala o arroba. Deixa pra falar agora ou fala depois, Gi? Pode falar? Fala o arroba. O Jornadas, o perfil do Jornadas no Instagram é @Grupo Jornadas da Alma. Tudo junto. Só isso. Legal. O símbolo é um beija-flor, para facilitar o... E outra coisa que eu ia te falar, alguns tabus agora, né? Vou falar um pouco... falar agora, já abriu, né? Vamos falar, né? Daqueles assuntos que eu te falei que eu não falava, hein? Já que... Vamos colocar... O Ayahuasca hoje ele é conhecido como... Tem muita gente que ainda tem... Lembra que acho que o começo do assunto foi isso, né? Que as pessoas têm uma série de questões com elas mesmas e sempre colocam uma opinião vasta e clara em cima de várias coisas que nem conhecem. Isso acontece muito. Então, aí Clara eu já não sei se é o caso, mas basta. Não, porque... Clara não conhece, porque é difícil, né? Exatamente. Porque não conhece. Porque não conhece. E acaba falando e trazendo... E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da medicina, como é que ela... Do que ela é feita, como é que ela veio e tudo mais. Que eu acho que você acho que você tem uma bagagem boa para falar sobre. Vamos lá, né? Eu acho que o ideal, na verdade, seria um índiozão. Trazer o índio aqui, o né? Pajé. O pajé, né? O pajé. Aí, mas você é quase um pajé, né? Não, só faltou contar. Você sabe que uma vez me chamaram de pajé estelar? Que legal. Eu fiquei imaginando um cabeçudão assim, com puta coca. E ela é feita de... Ela é a junção de duas plantas, né? A chacrona e o jagube. Certo. A chacrona são as folhas, é a parte feminina da ayahuasca. E o jagube é a raiz, que é o lado masculino. Então, na verdade, essa medicina ela é milenar, né? Ela é originária, ela vem dos povos originários aqui das Américas, né? Da América do Sul, principalmente. Acho que da América do Sul, na verdade.
E tanto que no Peru ela é fortíssima, tem outros... Povos originários, só para deixar bem claro. São os índios, Isso. as tribos indígenas, as etnias, né? Boa. Então, é originário deles, né? E eles que dominam essa milenar ciência de como fazer com que essa junção da chacrona com o jagube se torne nessa medicina sagrada que a gente conhece como ayahuasca, santo daime, ni, né? Tem vários nomes também para essa medicina. É vegetal, né? Em outros lugares. E aí, o interessante que é, assim, o que ela promove, né? Então, acho que a primeira coisa que é importante dizer, e que foi uma coisa que eu também aprendi ao longo dessa jornada, porque eu também tinha certos preconceitos em relação a esse nome, né? A essa medicina. Ah, eu também. Acho Você que tinha? todo mundo, né? Todo mundo, né? Acho que todo mundo, né? Acho que toda pessoa que eu converso sobre, ela tem não é uma certa resistência, ela tem um certo falta de conhecimento. Tem gente que não fala nada, tem gente que... Preconceito. O preconceito, exatamente. Que é a história de opinião vasta, né? E não clara porque não conhece. Exatamente, isso. E aí, se a gente for pensar, o que acontece, né? Dentro do imaginário das pessoas, quando você fala ayahuasca, de um modo geral, as pessoas pensam em alucinógenos. Isso. Sabe? Em coisa que você vai, assim, tipo, né? Sair da casinha e tal. E ficar vendo coisa que, sei lá, né? Que, sabe? Cada um fala alucinação uma mesmo, coisa, né? Então, só que não é isso, né? Porque a ayahuasca, na verdade, ela é um enteógeno. Ela te leva para dentro. Ela te leva para que você possa vislumbrar as suas questões que estão lá dentro. Por isso que ela é uma professora. Por isso que ela é uma mãe tão maravilhosa. Porque ela, na verdade, te faz ter insights incríveis que, às vezes, é capaz de mudar a tua vida de uma forma geral, assim, né? Você dá uma decolada. Você tem os despertares em relação à sua própria história. Porque ela faz você ver você. Né? Então, assim, o que ela promove, né? Só para ver que não é algo externo, ela é só um ativador. Ela, na verdade, estimula o teu corpo a produzir uma molécula chamada DMT, que é uma molécula que todo ser vivo tem. Ou seja, não é algo externo que eu estou ingerindo que está me levando para um estado X. Que nem a droga, que é a química, né? Exatamente. Ela só tá abrindo uma coisa que você tem dentro de você. Ela só está promovendo esse estímulo da alta produção do DMT e, ao mesmo tempo, ela tem um inibidor que impede o cérebro de diminuir essa alta produção. E aí, o que acontece? O DMT, a gente tem uma explosão de DMT em 2 momentos da nossa história, da nossa passagem humana. Que é... O nascimento e a morte. Quando você nasce e quando você morre. Então, toda vez que você consagra ayahuasca, isso foi uma coisa que eu aprendi, não me lembro aonde, mas que eu acho muito interessante. Toda vez que você consagra ayahuasca, você tem, na verdade, uma pequena morte. Do seu antigo eu. Do seu antigo eu, das camadas de ilusão que você está sustentando acerca de você, do mundo, do que são as coisas, do que é a realidade. Pior que né? As pessoas sustentam a mentira, sustentam um perfil que não tem. Um personagem. Um personagem. E aí, quando ela se vê ali e fala assim, nossa, eu sou essa pessoa. Aí ela acaba se colocando no lugar dela, né? Então, voltando naquela primeira pergunta que você me fez, que eu falei sobre desconexão, a ayahuasca, na verdade, ela te ajuda e ela promove essa reconexão. Com quem? Com você. Nossa Senhora. Bate palma aí, irmão. Muito obrigado, mano. Fechou. Eu sabia que você ia... Fechou pra quebra-cabeça, irmão. Fechou agora, hein? Então, isso... Legal. Que legal. A outra coisa que é bem importante a gente falar sobre as egrégoras, né? Porque, assim, existe vários lugares que você pode tomar ayahuasca, mas nem todos vão trazer essa linha, né? Então, que a gente está falando aqui, isso daqui vai automaticamente vai rodar. Então, deixando bem claro, tome cuidado dos lugares que vocês vão frequentar ou se vocês quiserem conhecer, porque, querendo ou não, a gente está trazendo uma voz aqui que tem um certo conhecimento e ele sabe muito bem o que ele está fazendo e o intuito inteiro dele é a cura, é amor, é cura, é você se ver, é você acreditar, é você chorar, é você fazer limpezas assim energéticas, que também é muito importante. Tô falando tudo que eu vivo, tá? E então é muito importante você, se você for procurar algum lugar para entender o que esse lugar vai te passar, porque ali é muito sensível, você fica muito sensível. E nem todo lugar é legal. Eu não tô falando, lógico que eu não posso julgar o lugar de ninguém, mas assim,
se for em algum lugar, estuda antes, conhece as pessoas, quem tá conduzindo, isso é o mais importante. Quem tá fazendo essa condução, quem é a pessoa, quem é o profissional que tá ali para te ajudar. Então eu acho isso muito importante a gente colocar nas entrelinhas, porque foi uma coisa que eu sempre procurei, eu sempre pedi para Deus. Independente da religião, porque acho que o legal do ayahuasca é que você vê todo mundo com várias religiões lá dentro. E aí todo mundo se amando. Eu acho isso incrível, juro. Sabe por quê? Eu ficava tão chateado quando eu frequentava a igreja evangélica e eu vi algumas irmãs falando sobre uma questão da pessoa ir pra Umbanda, sabe? E aí não falava com a vizinha porque falava que a vizinha era macumbeira. Mas é sua irmã, é um ser humano, sabe? E aí dentro do ayahuasca, quando chega lá, todo mundo, sabe? Não existe não existe essa discriminação, né? De, ele é da espírita, ele é da Umbanda, ele é candomblé, ele é evangélico, ele é católico. Todo mundo ali se entende. E é muito legal que no final desse percurso todo aí que o Boni falou, a gente abre para fazer uma partilha, né? E essas partilhas são muito importantes. Elas são muito importantes. Por quê? Porque cada um vai contar o que aconteceu na sua experiência. E aí, quando você começa a ouvir a experiência do outro, você começa a olhar e falar assim, caramba, não sou só eu. Não sou só eu, não sou só eu. Nossa, ele tá passando por essa dificuldade e eu tô reclamando da minha vida, que tá tão boa e meu problema é tão pequeno. E aí você sente na pele. E a energia, as pessoas, o amor, o carinho, cada um se beneficiando de um alimento para poder trazer, para alimentar o amigo. Olha o que eu trouxe uma laranja. E são frutas. E são coisas que são boas pro corpo. E aí, tudo sabe? Orgânico. Eu fiz uma sopa. É um lugar que quando a gente que está vivendo esse mundo São Paulo, que eu acho que é o que eu mais vivo hoje, tem uma vida intensa assim de trabalho, e quando eu vou para lá, eu falo assim, nossa, encontrei pessoas, encontrei seres humanos que eles também amam, independente do que você almas encontrando almas. Almas encontrando almas. Então, é lindo demais. É uma jornada com elas. Então, eu resolvi abrir isso hoje aqui, porque eu acho que você seria uma pessoa muito boa para estar trazendo essa mensagem, por ser um profissional na área, por ser uma pessoa que conduz de uma forma bem, bem bacana e trazer essa questão da terapia, da imersão terapêutica no trabalho. Então, obrigado aí por ter vindo, por tá falando tudo isso aí pra gente. Trouxe esse conhecimento, né, velho? Que eu acho muito importante. A gente pega informações muito aleatórias da internet e hoje a gente estamos trazendo alguém que realmente experiencia, né? E traz todo esse conhecimento, informação e deixa as coisas bem mais claras. Acho que é importantíssimo. De verdade, assim, pelas experiências, assim, velho, virada de chave. Acho que esse é o conclusão da virada de chave. É um autoconhecimento, é o que ele falou. Ele não é você tira essa reconexão da vida aqui e realmente se conecta. Você sai da desconexão. Você sai da desconexão e vai para reconexão. Reconexão, a conexão novamente. Você viu? Então, assim, é uma coisa que você realmente se encontra totalmente. E acho que esse é o processo mais importante das pessoas, elas se encontrarem. Porque automaticamente vivemos padrões da sociedade, da vida, de tudo, e não temos o tempo para nós, né? Sabe o que é legal de falar assim, né? O Jornadas, ele promove e ele propõe a formação de uma egrégora, que é nada mais, nada menos do que a junção energética de todas essas pessoas que se disponibilizaram a estar ali, naquele dia, naquele momento, para trabalhar aquele assunto. Lembrando que alma, isso foi um entendimento que eu tive há alguns bons anos, alma é a somatória de todas as nossas, essas partezinhas, né? Rafa, Quiloa, Felipe, a alma é coletiva e ela aprende coletivamente. Então, quando você tem, por exemplo, 40 pessoas num salão tratando um mesmo assunto, todo mundo está se beneficiando. É o mesmo enredamento sistêmico que a gente falou na constelação. E isso é inteligentíssimo, é uma inteligência do próprio universo. O universo tem essa inteligência. O 100º macaco. Sabe? Você conhece a história do 100º macaco? Conta aí. É muito interessante, porque assim, é a forma como são as coisas de fato, né? Tudo é interligado.
E aí, quando você vai, por exemplo, para um experimento científico que fizeram em 2 ilhas separadas, você tinha um grupo de macacos numa ilha, um grupo de macacos na outra, né? E aí eles começavam a despejar comida do helicóptero tal para esses macacos, né? Na praia, sujava na água do mar, mas mesmo assim o macaco comia com a areia, né? E até que aquilo foi gerando uma consciência coletiva, uma consciência coletiva, uma consciência coletiva, e um dia um macaco pegou a banana suja de areia, foi até a água, lavou e comeu a banana lavada. E todos os outros passaram a fazer a mesma coisa. Nossa. Isso é inteligência sistêmica. E é isso que a alma faz. Cara, Aprende Todos faz sistemicamente. sentido, né? Todos faz sentido. Né? tudo que ele fala tem sentido. Ai, que da hora, isso é muito... E aí, assim, por exemplo, a gente pensa, né? Para quem que é indicado a ayahuasca, né? Então, para quem que pode fazer o uso da medicina? Boa pergunta. E essa é uma pergunta bem legal, porque assim, eu participei de muitos grupos, né? Grupos com característica xamânica, outros com característica de inário, né? Que são músicas cantadas o tempo inteiro. Vários tipos de abordagem. Mas muitos grupos acabam deixando de fazer uma coisa importantíssima, que é justamente o por onde as pessoas chegam no trabalho, que é a anamnese. Então, quando você não avalia como é que é o momento da vida daquela pessoa, o que ela já viveu, anamnese, verdade. você não sabe se ela está pronta para participar de uma experiência como essa. Às vezes, a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico e está tomando um determinado medicamento, ela não pode. Em casos crônicos, por exemplo, de depressão, de coisas do tipo, né, de distúrbios e coisas do tipo, a ayahuasca nem é tão recomendável assim. Não, total. Então, tem que se tomar um certo cuidado, sabe? Porque a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, no sentido de que, às vezes, a pessoa não está no momento propício para aquilo. Sim. O corpo dela mesmo. Né? Então, eu acho isso bem importante, porque a gente sempre tem esse cuidado, né? De olhar cada história, Mas tem a possibilidade... como cada pessoa está chegando. É porque quando a pessoa é convidada, né, ela tem uma anamnese, nada mais é do que perguntas e respostas baseada realmente No histórico de vida dela. saúde, né? Da pessoa. Saúde também. Saúde mental, laços familiares, É, se está feliz no trabalho. espiritual, religião, tudo, né? Tudo. Tudo. As saúdes, né? Saúde financeira, familiar, enfim, olhando Como é a que saúde você tá? como uma coisa maior. E é bem longo, porque eu já respondi e ele é bem longo. E você lê um por um, né? Sim, é uma das coisas que eu tenho como preceito, assim, sabe? Fazer uma boa anamnese mesmo para E vai poder conversar com a encaminhar. pessoa. E qualquer coisa que você vê assim de diferente, você vai conversar com a pessoa. Sim, sempre. Então, se a anamnese dela tá ok, super ok, eu simplesmente falo, ó, bem-vindo, tal, seja, né? Legal que você tá aqui, vambora. Passou no crédito. Se a anamnese não tiver ok, aí eu pergunto, eu falo, escuta, eu tô vendo que você tá fazendo um tratamento para depressão, como é? Que medicação que você tá usando? Você consegue pedir uma autorização por escrito com o seu psiquiatra? Que ele valide realmente você participar dessa experiência? Ou então, você tem possibilidade de interromper a medicação por 2, 3 dias? Né? E aí tem um outro detalhe importante que é o preparativo, né? Quando a gente solta o PDF do trabalho, lá já tem uma série de coisas que a pessoa já precisa ficar atenta como uma preparação para a experiência que ela vai viver. Porque se ela for, vamos supor, bebeu, comeu coisas mais densas, né, e tudo mais, a experiência às vezes ela fica meio arrastada, né? Então a preparação é muito importante. A preparação é muito importante. Principalmente com tudo, né? Porque aí você vai ficar... porque na preparação é onde que você realmente fica praticamente puro, né? De tudo, né? Porque na preparação você entra numa semana um pouco mais forte numa meditação, para você ficar um pouco mais silencioso, você deixa de comer carne, deixa de comer algumas coisas, sexo... Bebidas alcoólicas, né? Bebida alcoólica, droga, tudo que sistema corporal. E aí você tá limpo para fazer um trabalho que você vai ter uma imersão. E ao mesmo tempo se conecta com o tema, né? Então você já vai se conectando, já vai sentindo o que aquele tema está contando para você, da sua história que você vai viver ali. Então tem todo um preparativo que é muito legal. E é legal que necessariamente a pessoa também não precisa tomar, né?
A pessoa, se ela quiser, ela está ali, já está no ali. Jornadas da Alma, a gente tem isso como um dos preceitos, que é assim, é uma casa para todos. Então, se a pessoa eventualmente quer participar e ela não pode por alguma razão, porque às vezes, por exemplo, que nem outro dia uma moça foi e ela não consagrou porque ela estava fazendo um tratamento para o coração. E ela falou com a gente, ela falou, posso ir não consagrando? Pode, claro, venha. Seja muito bem-vinda. E o ensinamento é para todos, né? Lembrando que como tudo é sensibilidade, a pessoa entra ela entra na força, né, da ayahuasca, naquele transe, digamos assim, né, no melhor sentido da palavra, mas de uma forma mais leve, né, mais um pouco menos aguçado. Sim, e uma coisa que eu quero falar que no próprio anamnese, quando você aquela pergunta e resposta, ele deixa tem uma frase em cima assim, seja muito sincero em tudo que você for responder, porque é importantíssimo, né? Então, isso é bem legal. Bora, Bill. E o Bill foi cancelado, né? Foi mal. Então, e aí vale a pena dizer assim que também dentro dessa linha das pessoas que não consagram, tem pessoas que falam, olha, eu gostaria de estar presente, mas eu não gostaria de consagrar. E também é bem-vindo a pessoa. Acho que eu tenho isso, assim, eu nunca vi isso em nenhuma casa, tá? Assim, das que eu frequentei nesses anos, consagrando a ayahuasca, eu nunca vi isso em casa nenhuma. Mas eu sinto que isso é importante. É importante porque a gente está falando de coletivo e de união, né, principalmente. Você falou uma coisa legal, que as pessoas, independente da religião, elas estão todas, no fundo, conectadas numa essência muito bonita, né? Que a ayahuasca traz. É o amor, né? Eu acho que é o amor, né? O amor, ele... Eu acho que no momento acho que na hora que você chega lá, né? Acho que a energia é tão boa. E outra, a gente tá num lugar bem gostoso também, né? O Terra acho que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. É lindo demais. Cada tronco que foi levantado ali, os vidros, a forma que foi montada, tudo é tão lindo, mas as luzes é tão lindo, mas tão lindo que você realmente, assim, você sabe esquece que, de tudo, né? Para mim, Rafa, estar na condução dos Jornadas da Alma é muito mais do que não é um trabalho, entende? É um lugar onde eu entro num fluxo muito legal de serviço. Né? E aí, assim, eu passo um mês, né, de uma cerimônia para outra, preparando os detalhes, entendeu? Selecionando textos, montando playlist de música e todas as interações que vão rolar lá. E que se eu fosse calcular isso, pensando assim, né, com a cabeça da 3D, entendeu? Não tem nada que feche esse número. É uma organização grande, né? Porque prepara praticamente... A imersão, são 9 horas. Então, ele tem que preparar 9 horas de música. No meio dos intervalos das músicas, entram alguns textos voltados à temática. Então, se o tema é relacionamento, ele vai soltar vários textos no decorrer do caminho falando sobre relacionamento. E é onde que você tem essa real imersão, porque a música faz você entrar pro seu consciente, trabalhar, e aí você tá lá num mega trabalho, assim, olhando para tudo da sua vida, e aí ele entra com os textos, mostrando toda a questão do relacionamento. E aí você vê pecando em várias partes da sua vida, em questões de relacionamento, que você fala... Caramba! Não, e o legal, você volta uma nova pessoa. E o legal é que todo esse ensinamento é gradual, né? É leve, né? É leve, é gradual, assim, ao longo do tempo, assim. É 9 horas bem... A todo momento você tá ouvindo o que tá acontecendo e aí automaticamente você se conecta com tudo aquilo e é prazeroso, é sensacional, né? E é bacana também, né? Perceber que tá cada um no seu processo, literalmente, né? As pessoas não estão tendo uma interação entre elas literalmente estão mergulhadas no seu próprio universo particular. E aí você tem esse lance da egrégora, que é a energia que fica ali transitando entre todos. É muito... Eu acho isso incrível. Sinceramente, o que você... Assim, se você realmente se entregar para um processo como esse, o que você pode viver num período ali naquele espaço de tempo é muito profundo e às vezes é assim de transformar a vida por completo. Eu tive um despertar em 2015. Eu tive um despertar em 2015 em relação a isso, que foi o momento que eu estava na agência, que foi o momento que eu fechei, que eu resolvi, que eu saquei que eu tinha que fechar a agência.
né? Eu fui para uma imersão dessas e na imersão, assim, foi tão claro todo o caminho, a sequência do caminho que eu estava trilhando. E me veio muito forte, assim, olha, acabou. Isso que você conheceu até aqui já era. E aí eu tentei ainda negociar com a espiritualidade. Falei, não, mas vamos aí, né? Calma assim, já era. Juro por Deus, isso foi domingo. Quando foi segunda-feira, eu tinha uma agência de comunicação na época. O meu maior cliente me mandou uma mensagem dizendo que eles iam encerrar o contrato. E no dia seguinte, o meu segundo maior cliente falou assim, cara, não quero mais. Isso foi 2 dias, entende? Assim, aí foi onde eu percebi que realmente quando você cruza uma ponte no caminho do despertar, você cruzou a ponte. Acabou. C'est fini. Já era. Entendeu? E a ayahuasca às vezes promove essas travessias, né? Exatamente. Olha aqui onde você tá sentado hoje. Foi uma travessia. E tá rolando, sabe? E isso tá sendo muito bom, isso daqui. Eu tô amando isso aqui, tá? Meu, assim, de verdade. Isso em quantas pessoas você já não despertou aí? Não, eu não, né, Quilo? Na verdade, com todo, né? as pessoas se despertam, jornadas, né? Eu acho que com Sim. jornadas, né? Eu acho que o todo, né? O que é o jornadas, mas você trazer essa voz, você, sua esposa e vir assim à frente com essa... E, meu, muitos anos aí também que já tá crescendo, então a cada vez melhor. É muito gostoso, assim, você ver as pessoas se transformando. É muito legal. É muito legal. Eu realmente, assim, eu encho o meu tanque toda vez que eu vejo alguém tendo um pequeno despertar, alguma coisa, sabe? E aí, eu me coloco muito num lugar, assim, de humildade. Eu e a Nath também, eu tenho certeza. Muito. Não, acho que você... De que, assim... Eu não sou o protagonista disso, não, entende? Você o só uma protagonista são as pessoas mesmo, é elas que fazem. A gente, às vezes, só apresenta mesmo. É uma coisa de barqueiro, sabe? Você já trilhou aquele caminho, você já fez aquela travessia. Então, você é capaz, às vezes, de acompanhar alguém naquela travessia. Exatamente isso. Acho que você só uma peça de todo esse... Dessa engrenagem. Dessa engrenagem. Eu acho que todo mundo né? A gente que cuida, a medicina, o momento, o local, a energia, tudo. Acho que entra numa verdadeira... Eu acho que é até aquela questão de lugares que a gente tava falando também, mas, velho, com você, pelas caminhadas, assim, tudo, eu acho que, velho, de ponto de vista, assim, conhecimento do seu trabalho, velho, é sensacional, assim, é incrível. E aí a gente se conecta, né, e fica bem, porque tem lugares e lugares, né? Mas sendo você um cara, assim, linha de frente, cara, é sensacional, velho. Prazeroso. Obrigado por falar isso. Eu gosto muito do que eu faço, então... Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta. Eu realmente, assim, é um lugar de muita conexão, porque eu faço com muito amor mesmo, assim, eu tenho sentido, eu tenho muito prazer, cara, de preparar uma cerimônia como essa, muito prazer, assim, é uma coisa que, cara, eu vivo aquela experiência o mês inteiro. Então, quando eu chego lá no dia da experiência, que é onde é como se você estivesse preparando para um show, né? Exatamente isso. É o que eu tava falando até, né? Se o dinheiro fosse uma pessoa de carne e osso, entendeu? Aonde que ele entraria, entendeu? Que tipo de experiência ele gostaria de viver? Ele vai querer as melhores, entendeu? As experiências mais gostosas, as mais bacanas, as mais tudo. Então, a gente tem que pensar que, assim, cara, a minha casa, que é a minha vida, tem que estar pronta para receber todas as bênçãos do universo todos os dias, o tempo inteiro. Tudo que eu faço tem que ser nessa linha, né? Então, acho que isso é muito precioso, bicho. E eu vou te falar que quando trabalhava no mercado corporativo, eu, claro, gostava do que eu fazia. Tanto que eu tenho uma agência ainda hoje, né? Uma agência que tem essa vertente de polinizar ideias, né? De ajudar realmente as pessoas a voarem. Mas nada não substitui, sabe? Essa coisa do olhar humano, que é o que eu faço hoje. Porque isso é uma coisa de alma. São incontáveis as vezes que eu chorei em consultório, atendendo. Incontáveis. E você quase não é sensível, né? Quase, né? Quase, né? Imagina, você olha pro Boris, tá conversando com ele e tá chorando. O que foi, Boris? Tô brincando. Imagina que legal, cara, você poder trabalhar com uma coisa que você realmente, assim, se emociona, sabe? Que aquilo te transforma. Porque não chega no meu consultório uma pessoa que não tem a ver comigo, entende? Em alguma instância.
Então, é muito legal. Eu me sinto aqui quando eu tô sentado aqui, sabia? Eu sinto muito isso. Eu tô muito feliz aqui. Eu quero mudar... tem algumas coisas que eu quero até mudar no podcast, porque eu quero realmente que fique a nossa cara, né? Com certeza. Sabe? Quero transcender isso aqui. Eu quero trazer as mensagens, quero trazer conhecimento. Eu quero, sabe? Quero estar... Querendo ou não, da mesma forma que você faz a medicina da alma, eu quero trazer uma cura aqui também, na questão de trazer uma mensagem. Não usar isso daqui para uma coisa supérflua, para ficar falando, sei lá. Acho que já está muito assim, né? E você trazer essa mensagem, esse conhecimento, o desenvolver assim das pessoas, então, por isso que chama despertar. Porque acredito que todo mundo que vai ver assistir os nossos vídeos, independente de quem for a pessoa que está aí desse lado, vai despertar alguma coisa nela que ela vai falar assim, pô, preciso mudar alguma coisa na minha vida. Isso que eles estão falando está fazendo total sentido. Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez de uma cliente minha? Eu já atendi muitas pessoas de todos os tipos, né? Então, pessoas muito simples e pessoas bem famosas, né? Então, assim, já atendi de todo tipo. E, óbvio, eu não vou falar nomes, mas, assim, teve uma cliente que eu atendia que ela é muito influente no meio da moda e ela é uma pessoa muito influente no que tange sustentabilidade, coisas nesse sentido. E uma vez ela falou que ela estava se preparando para fazer a abertura de um grande evento, um evento muito grande. E ela estava no camarim e ali ela teve um insight de uma coisa muito legal que ela passou a usar na vida dela, na publicidade, em tudo que ela faz. Ela falou assim, ali eu me conectei com o Criador e pedi para que o Criador, para que eu fosse apenas um canal dessa luz, sabe? Então, quando você se coloca, por exemplo, onde você está se colocando, você o Quiloa, né? Que você possa ser esse canal, entende? Desse amor, assim, de uma coisa que transcende o ego, né? E eu acho que isso é muito legal, entende? Eu vejo isso no teu podcast, no podcast de vocês, né? Assim, essa coisa que é uma fala do coração. Né? E aí, quando eu comecei a colocar essa intenção nas coisas que eu faço, eu percebi que mudou tudo. É quando você realmente fala assim, como é que eu posso servir aqui? Que palavra que vai ser a palavra, sabe? Que vai tocar um coração, vai ajudar alguém O que eu posso despertar? A mudar. Isso é muito importante. Isso é muito legal, bicho. Não perca nunca essa dimensão, porque essa dimensão é o que vai fazer o teu podcast transcender todos os patamares. Eu sempre falo que Deus é muito bom, né? Em todos os momentos, né? Até tem uns que falam que ele tem um senso de humor um pouco aguçado e tudo mais, mas Deus ele é fanfarrão, velho. Mas ele é maravilhoso e ele coloca sempre pessoas maravilhosas na minha vida, assim, que sempre faz até me desenvolver. Até mesmo o Diego, o Carlos, que são pessoas que cederam espaço aqui, tá fazendo todo o trabalho de graça. os cara tá no... Já apareceu a conta do Pix aí no celular. Tá no 900... Tá no 0800 aqui, os caras, meu, sensacional. Quem sabe, tipo... Pega o boleto do despertar aí, que acho que ele tá falando demais. Não, brincadeira, mas... Então, assim, sempre colocando essas pessoas assim na minha vida que sempre me trouxe vários despertares. Então, eu tô muito feliz de estar trazendo isso hoje aqui, porque, meu... É muito bom. Agora vamos voltar para a história do Boni, porque a gente parou na metade do caminho e você escreveu um livro de poesia, né? Então, esse livro, né, ele foi escrito quando eu tinha 23 anos. Eu tinha encerrado um relacionamento, tinha acabado de sair de um relacionamento com uma mulher bem mais velha do que eu, e um relacionamento importante, tinha sido o meu primeiro relacionamento mesmo, assim, né? Quantos anos ela tinha? Ela tinha... Quando a gente começou, eu tinha 21, ela 42. Ela tinha o dobro da minha idade. Mas não parecia, assim, eu não sentia essa diferença, não. Bom, e aí, né, a gente ficou 2 anos juntos e tal. Quando acabou, né, foi muito difícil, muito traumático, muito desafiador, porque também era a primeira grande decepção amorosa que eu estava vivendo na minha vida. E aí eu vivi, assim, um mês muito difícil, que foi muito sofrido mesmo, sabem? Que eu, assim, emocionalmente, eu pastei,
né? E não é à toa que hoje eu tenho um curso de inteligência emocional, justamente que é o aprendizado, né, dessa experiência e de tantas outras. E daí, cara, quando tinha mais ou menos um mês dessa história aí, que esse encerramento tinha acontecido de forma traumática, eu não aguentava mais viver aquilo. Eu falava, não aguento mais viver essa parada. E aí, um belo dia, eu tava voltando para casa dos meus pais, eu morava com eles ainda, e aí eu fechei os olhos, estava no farol, fechei os olhos, me conectei com algo maior, assim, e eu pedi, assim, eu falei assim, me coloca uma pessoa na minha vida que vai me ajudar a cruzar essa ponte, né? Usando a terminologia, não usei isso na época, mas a ideia era essa. Isso, eu queria cruzar essa ponte da dor, né? Do sofrimento. E daí eu senti que eu tinha que ir para uma determinada região da cidade. Eu não voltei para casa dos meus pais, eu saí com o carro numa outra direção, fui seguindo a minha intuição apenas. Em primeiro lugar, foi muito engraçado, porque me veio assim, vai no bingo da Pamplona. Aí fui eu lá no bingo, na época tinha bingo. Aí eu entrei lá, eu olhei assim em volta, né? Sensibilidade apurada, então eu olhei em volta e falei, não é aqui. Aí saí, fui para um outro lugar, e aí o terceiro lugar que eu fui parar era um café. Na época eu gostava muito de ir para cafés, né? Porque eu gostava de escrever e passar a madrugada lendo e coisa do tipo. E daí eu conheci uma mulher. Sério isso? Que me inspirou a escrever esse livro. O Conexão Stringhetto. Por acaso, o sobrenome dela é Stringhetto. Eu não vou falar o nome inteiro para não expor, né? Mas eu conheci essa mulher e eu sentado numa mesa sozinho, ela com uma amiga, né? Inclusive, foi muito louco, porque a história é engraçada, porque assim, as duas, né? Uma estava super bem vestida, montada tal, a outra tava com o cabelo preso, sabe? Assim, tipo... Literalmente ia sair do trabalho. Sim. E eu sabia que era essa. Entendeu? Não foi a outra que me chamou a atenção. E aí eu sentei e escrevi essa primeira poesia, que se chama Fortuito. E diz assim: mais uma vez estou só com meus pensamentos, entregue aos contos, lamúrias e encontros, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, refazendo-me das noites mal dormidas. Olho o horizonte e vejo a sombra de um passado. É um encontro com meu próprio ser, com meus fantasmas. Peço a Deus que me conceda mais um despertar, mas não o despertar comum, e sim o da minha consciência. Busco algo que ninguém sabe ao certo o que é, pois às vezes tenho eu dúvidas de minha busca. Busco algo que está além de minha própria compreensão, talvez um abraço que novamente me faça sonhar. Horas me vejo alegre, tranquilo, sorridente. Nessas horas penso até mesmo no conforto do coração. Outrora entregue aos demônios, falando demais, correndo de menos. Sabe, estas horas sufocam, aprisionam. Então penso firme e presto atenção na música, na tão sutil música de minha vida, que em dados momentos parece tocar tão apertada. É assim que é a vida, cheia de encontros, desencontros, surpresas, cheias de felicidade, de amor, de motivos, e esta é a vida que desejo. Desejo aquilo que só poderá ser me dado por minha própria alma. Desejo o conforto divino, o acalento dos anjos, do teu colo, teu sopro de vida, desejo teu seio e meu seio. Sei que posso, que tenho direito, sei que tenho direito sim, pois sou parte do todo e assim me sinto, como parte do Todo-Poderoso, sublime e inabalável. Caminho para ti, tu caminhas para mim. Nesta eterna dança dos ventos, nós nos aproximamos. E acredite, haverá o dia de nosso tão esperado encontro, e isso se fará bem depressa. Eu creio no que é certo e isso se faz certo em minha mente. Tão certo quanto 2 e 2 são 5, tão certo quanto minha mão é minha, e por fim tão certo quanto o sopro de vida me é caro e precioso. Aí eu escrevi essa primeira poesia. Caramba, irmão, sério. Oi, ela é despertar ali mesmo ou você... É despertar. É despertar. É. Caramba, nossa. A sua primeira poesia. Que legal, A primeira para esse livro, né? Eu, na verdade, comecei a escrever com 10 anos. Não, total. Não, pro livro. Mas para esse livro. Total. E aí, aí, no que eu terminei de escrever, elas levantaram para pagar a conta. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei assim, cara. Você tava escrevendo? Eu tava escrevendo num guardanapo. E você tava olhando pra ela? Olhando pra ela e escrevendo. Você se conectou com ela e começou a escrever? Comecei a escrever. Meu guardanapo. Deus do céu. Quando eu terminei... Ela sabe disso? Ela sabe. Ela tem o livro.
Ela tem uma cópia que eu entreguei pra ela de um manuscrito. Tá, peraí, vamos lá. Vamos voltar pra Não, mas história. calma, deixa eu terminar Tá, de continua. contar. Aí, Quero entender isso. eu terminei de escrever e elas levantaram pra pagar a conta. Eu falei, velho, caiu a casa. Não vou conseguir entregar. Aí eu, não, peraí, estratégia do grego, estratégia, não conhecia essa aí, não era da... Stratégie. Russo, stratégie. Mas aí eu dei sorte que elas foram ao banheiro primeiro. E aí eu corri no caixa, paguei muito rápido, virei pra atendente e falei assim, por favor, por tudo que é mais sagrado, vão sair 2 mulheres. Eu expliquei como que tava cada uma. Eu falei, entrega esse papel, esse guardanapo, e o meu cartão, que na época eu trabalhava numa agência de comunicação, fazia faculdade de jornalismo e trabalhava já na área. Entreguei meu cartão, entrega para essa moça, por favor. E eu vazei. Foi embora? Vazei. No dia seguinte ela me ligou. Mentira. Além de você ter escrevido o poema, o que você escreveu embaixo pra ela? Só o poema. Mais Ela nada. deu cartão pra ele. Não, o poema e o meu- não, e o cartão? E me cartão. E você tinha 23 anos. tímido de tudo. E aí, bicho... Você era tímido? Não era tímido, não. E por que você não foi falar com ela? Não, porque tem todo o charme de tudo. Você entende que era um Você ambiente? É um cara... Entendi. Aquilo é meio... E você também tava machucado, né? É quase Dom Juan, entendeu? Não, mas você uma também coisa tava machucado de sedução, também, né? É o que o livro traz. Sim, mas você também tava... Você Tava tava no período também machucado. E né? também não queria lidar com a rejeição, digamos assim. Aí eu entreguei pra ela e no dia seguinte ela me ligou. E aí, as 33 poesias desse livro foram escritas no período de um mês. Todo dia eu sentava e escrevia alguma coisa. Todo dia eu sentava e escrevia alguma coisa de tudo que eu estava vivendo. E hoje, obviamente, quando eu olho para o livro, eu consigo ter muita clareza que, na verdade, eu só estava contando das minhas dores de alma. Que, na verdade, o que eu estava buscando era eu mesmo, não era ela. Não era ela, era você. Entende? Mas ela foi a minha musa inspiradora. Ela foi a barqueira. Mas- Ela me ajudou a atravessar vamos essa, continuar essa isso- ponte. Vamos continuar essa história Foi aqui, só inspirado, pra hein? poder entender. Aí ela te ligou, né? Alô? Oi, vem você pra cá. O que ela falou? E aí, como é que foi? Me conta. Olha, eu não lembro exatamente qual que foi o papo. Eu só sei que a gente marcou de se encontrar. É nada, papai. Sim. Você é o mito, hein? A gente marcou de se encontrar, acho que inclusive no mesmo café. E aí rolou, né? Da gente ficar junto. É e tal, mesmo? Você vê como o universo é, pede pra Deus, tava dirigindo, aí você foi parar num bingo, saiu seu do terceiro bingo, lugar, foi né? Foi pra um bar pra um no Itaim. bar no Itaim, não era lá, Não era lá. caiu num café, viu uma mulher montada, a outra tava meio que desarrumada porque tava trabalhando o dia inteiro, Isso. e ela te inspirou a escrever uma poesia que você disse pra você mesmo, você fez uma autoterapia. Uma autoterapia. Que incrível. E aí você... E aí eu tava guardando esse ouro desde os meus 23 anos. E aí, esses dias, recentemente, há uns meses atrás, eu olhei e falei assim, não... Ô, papai, não. Como é que é? Preciso botar isso no mundo. Aê! Entendeu? Ele fala isso, Eu acho que eu encho o saco dele, eu encho o saco dele de tudo. Eu falo, irmão, como assim, brother? Como é que você tem isso aqui? Às vezes a gente vai na casa dele conversar, a gente vai lá bater papo, eu, ele, a esposa dele, tudo. E aí ele começa a mostrar as coisas pra assim. Eu falei assim, e aí você não lançou isso ainda por quê? Ele, não, calma, pera. Tô finalizando. Tô arrumando, daquele jeito dele. E, não... e tá lá parado, irmão. Valioso, viu? É. O livro, então, ele leu um pedaço do livro novo dele pra gente, eu fiquei extremamente... Porque o livro, além de ele estar trazendo autoconhecimento, você traz um pouco de poesia nas palavras, né? Que é aquele negócio que a gente tava conversando, que você tem uma certa facilidade ao escrever, né? Como é que é? Refinamento. Refinamento, isso, que você tava me É explicando. uma certa sofisticação, mas sabe por quê? É assim, imagina que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava encantado por uma menininha do colégio. E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia me expressar. Como é que eu ia dizer isso para ela? Entende? Uma criança comunicando com uma outra criança, né? E eu Quantos anos você tinha? 10 anos. Tá. E aí eu sentei, peguei um papel, peguei uma caneta e falei assim, pô, vou escrever alguma coisa. Escrevi e saiu a primeira poesia, que Tá se chama brincando. A Paixão. Mentira. E que começa assim: o garoto só que espera sempre se desespera. E quando menos você vê, ele não mais gosta de você. E assim vai.
Então, você vê que é uma linguagem de criança. De criança. Você Literalmente. guarda com ela até hoje, né? Então, você imagina que dos meus 10 até meus 21, 23, no caso, né? Eu escrevi mais de 100 poesias. Eu escrevi muito, eu produzi muita poesia. Então, assim, a forma como eu me comunico é poética. Porque eu tenho essa base. Sim. Né? Você sabe que para a gente se tornar especialista em qualquer coisa na vida, a gente precisa de mais ou menos umas 30 mil horas de Naquilo que a gente treino. faz. Né? Então, na escrita eu tenho mais de 30 mil horas, com certeza. Porque depois eu escrevi peça de teatro, eu fiz outras coisas. É verdade, a peça de teatro. Então, hoje eu componho música. Você morou fora, morou na Espanha. Você foi pra Índia, né? Fui pra Índia. Ah, conta da Índia. Da Índia é interessantíssimo, né? Então, a Porque Índia foi um momento da sua vida muito importante. de né? virada também. De virada também. De virada né? De também. despertar. Lembra que eu comentei que eu tive uma experiência e aí, num primeiro... Logo de cara, eu perdi o meu principal cliente, no dia seguinte, o outro maior. Então, de repente, eu não tinha mais receita. Não tinha mais, né, fonte de receita. E aí, 2 meses depois, eu estava casado com essa outra consteladora, ela me deu um cartão vermelho e falou, chega, não quero mais. Então, La Maison Tombée, né? Terê. Falou. E aí, bicho, eu falei assim, quer saber, cara? Eu tô precisando de um tempo para mim. E foi no momento que eu falei assim, vou tirar um sabático, vou ficar 40 dias viajando pela Índia, peregrinando. Eu fui para Dharamshala, que é onde mora o Dalai Lama, né? Subi até o pé do Himalaia, que foi uma experiência incrível. Você raspou a cabeça. Raspei a cabeça, foi um momento onde eu realmente senti que eu estava entregando as vidas que eu já tinha vivido até então, né? E me abrindo para algo Quantos anos você novo. Aí você tinha mais de 30, né? Foi em 2016 isso. 2016. 37, acho. 36, 37. 35, alguma coisa assim. E aí foi isso, foram transições. Então a Índia veio num momento que eu realmente precisava me renovar. Eu passei por uma falência financeira bem pesada também, nessa época. Que foi justamente a decorrência de tudo isso que estava indo embora na minha vida, né? E até eu me reconectar e entender qual era o novo caminho, eu fui, né? Até eu entender, por exemplo, que, cara, o caminho estava em olhar para as pessoas, o caminho estava em fazer exatamente o que eu faço hoje. E tudo que eu faço hoje, né, que eu faço na atualidade, é só a decorrência de todas essas histórias anteriores. De todos esses pequenos despertares, né? O Conexão Stringheta é um despertar, é um marco. O tombamento do carro lá atrás, outro marco. O momento em que minha agência foi encerrada, outro marco. E assim vai, né? Eu acho que esse é a grande beleza da vida, né? Ao invés da gente ficar com medo das mudanças que vão acontecer, quer queiramos, quer não queiramos, porque essa é a tônica da vida, o negócio é a gente fluir, falar assim, então tá, é pra cá agora? Agora é podcast? Agora é podcast. Ah, legal. Vou fazer podcast. É aproveitar o caminho, né? Cada fase. Da hora. De tudo que a gente conversou aqui hoje, e esclareceu, acho que algumas coisas também bem importantes, e a gente já também tá chegando ao fim, né? Nosso amigo ali tem que ter uma caminhada. Qual que é... Eu sempre falo para os meus convidados deixar uma mensagem, sabe? Porque a gente tem que usar esse microfone de uma forma muito inteligente, né? E eu acho que se esse é o nosso caminho e essa é a vontade que a gente tem de mudar, de fazer realmente acontecer, a gente tem que utilizar ele da melhor forma. Então, todos os convidados que vêm aqui, eu abro para você poder gritar para o mundo alguma coisa que você queira. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho para essa mensagem chegar num número de pessoas que vai fazer a diferença. Porque eu acho que o nosso propósito é esse, né? É servir, ajudar, curar, que é uma das coisas que eu levo para minha vida hoje. E eu consigo viver essa questão da cura, do viver, de você sim ter uma relação... uma relação familiar, uma relação como casal, uma relação no trabalho, com equilíbrio, com amor, com entendendo quem é você, entendendo o processo do próximo. Então, tudo isso faz a gente trazer esse equilíbrio, trazer toda essa conversa, toda essa consciência. E aí eu queria que você, Boni, trouxesse um pouco da sua consciência pra gente aí. E tá aberto, papai. É tudo seu. Olha, Rafa,
Você viu que eu respirei fundo, né? eu fico falando, enrolando, pra você já ir pensando aí, entendeu? Não, é quando você brincando. falou, pra mim tá muito claro hoje, sabe? Qual é a mensagem que eu tenho nesse momento para transmitir, uma das, né, talvez, né? Porque não é uma só, mas a mensagem que eu tenho para transmitir para as pessoas tem a ver com a minha vida, com a minha história de vida. A minha vida, a vida que eu vivi até aqui, me ensinou a importância de eu assumir a minha própria história, na sua integralidade. Então, as mazelas que foram vividas, as dores de alma muito profundas, as alegrias, as conquistas, as transições, né, as transformações, aquele momento que está tudo se movendo, está tudo se mexendo, o chão parece que não está mais ali, né, e de repente você está vivendo. Então, até o livro que eu estou escrevendo nesse momento, que está em plena produção, fala sobre isso. Fala sobre a importância de você assumir a sua vida. Porque assumir a sua vida é você ser íntegro com a própria existência, no meu entendimento. Né? Então, assim, adianta eu querer viver a vida do Rafa, adianta eu querer viver a vida do Quilô, do Carlos, do Diego, ou de qualquer outro ser humano que eu tenha aí como uma referência, talvez. Não dá, entende? Porque eu só posso sentar nessa cadeira. Né? A lei do pertencimento da constelação. Eu só posso me sentar na cadeira que é minha. Não adianta eu querer sentar na cadeira do outro, porque esse é um lugar de não pertencimento. Então, o que eu venho aprendendo na minha vida, que é o que eu gostaria de colocar como uma proposta, né, de vida para quem estiver escutando esse podcast, para quem estiver interagindo com a gente aqui, cuida da sua própria vida. De verdade, não no sentido do tipo, para de se meter na vida dos outros, mas... É que você falou tão bem, né? Você falou, aí, irmão, cuida da sua vida. Mas, sabe, assume sua história, gente. Assume os seus papéis, sabe? A responsabilidade da sua vida. Deixa as coisas entrarem em harmonia. Né? Às vezes você tem uma coisa que você está negando. Por exemplo, eu estava pensando esses dias, falei, cara, eu tenho um currículo muito precioso na área de comunicação. Eu vou começar a lançar cursos nessa área também. Porque não adianta eu negar aquilo que eu fui, entende? Se eu negar um papel, eu estou cortando uma parte minha fora. Então, assumir a vida é você, inclusive, olhar para tudo e falar assim, peraí, vem tudo aqui, ó, vamos lá. Isso sou eu. E é com isso que eu tenho esse ouro na minha mão, essa preciosidade. Acreditar mais em você. É importante acreditar em si, porque isso diz respeito a crédito. Muita gente, às vezes, não está ganhando dinheiro, não está um monte de coisa, porque a pessoa não acredita nela. Ela nem sabe quem é ela. Quem é ela? Todo dia eu estou descobrindo algo novo sobre mim? Exatamente. Então, essa é a mensagem primordial, sabe, Rafa? Assim, assume sua história, cara. Seja ela qual for, entende? Não tem história mais bonita que a sua. Só que você precisa enxergar essa beleza, não é o outro. Né? E hoje um monte de gente quer viver a vida do outro, né? Olha para a vida do outro como se a vida do outro fosse assim. Porque a rede social, ela traz muito essa mensagem, né? Tipo, da ostentação. Aí você olha, você fala, nossa, eu queria ter esse cabelo, o outro queria ter esse carro, queria ter essa bunda, queria ter essa cintura, queria ter esse corpo, queria estar nesse restaurante, queria, e você deixa de assumir a sua própria vida, que você pode também. E a vida vai passando e você vira espectador de você mesmo. Exatamente. Sabe o que eu vejo? O que acontece? Às vezes a pessoa está trabalhando, ela olha o Instagram da outra e a outra está no momento da vida dela que ela às vezes está de férias. Ela só está de férias. E ela está curtindo ali. E aí vai ter um momento que você vai estar de férias e aquela outra pessoa vai estar trabalhando. E assim vice-versa. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão auto-julgando todo mundo pelo simples fato de achar que a vida do outro é maravilhosa. Nossa, olha aqui, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Tipo, trazendo uma energia assim, meio pesada para a vida do outro, sabe? Então, eu acho que todo mundo tem o seu momento. O Buda já dizia, há 3.000 anos atrás, a única saída que existe é para dentro. Porra! A base principal. Aí, essa é a mensagem. É a base Sempre principal. é pra dentro, É você irmão. com você, no final das sempre contas. pra É você com as dentro. suas tretas, é você com É seus conflitos, isso. é você com as suas... tudo. Então, o lance é, olha para si, reconhece quem é você. As partes negadas, né? Na terapia a gente olha muito para isso. As partes e áreas negadas da vida.
e integra tudo isso, porque certamente você tem algo muito bonito para entregar para o mundo, todo mundo tem. E aí eu deixo um exercício para finalizar que eu acho muito legal, que é o seguinte. Manda, papai. Como seria, por exemplo, você é uma pessoa que eu admiro e eu sei que você me admira também, assim como é recíproco aqui com meu querido amigo Hermano Quiloa. Como seria se você pudesse ver a vida da forma que... você pudesse se enxergar, como seria se você pudesse se enxergar da mesma forma que eu te enxergo? Com o mesmo brilho que eu vejo em você. Sim. Como seria o espelho? Como é que você Entende? se Porque tudo é um jogo de espelho, não é? Como é que você se sentiria? Então pega as 10 pessoas. A mesma sensação que você vê na pessoa, você vê em si Pega próprio. 5 pessoas que te admiram muito, que acham você do caralho foda, e faz essa pergunta: como seria se eu passasse a me ver da mesma forma que essas pessoas me veem? E tua vida vai se transformar. Pode acreditar. Irmão, obrigado, hein? Tô muito feliz que você veio. Eu também. Nossa, muito mesmo. Obrigado por ter vindo, por ter dado esse show aqui. E agradecer porque você fez parte disso daqui também, tá? Você fez uma parte disso, tá? Tamo junto. Esse despertar foi um despertar incrível aí que você trouxe pra gente também. Não exige. Toda semana eu trago uma pessoa. Boa. Cada semana eu trago uma pessoa que fez parte desse despertar pra mim estar aqui hoje. E você foi uma pessoa também que fez essa junção. Gratidão, tá meus irmãos, Gratidão, e irmão. todo o sucesso do mundo para esse podcast. Com Obrigado. certeza, pra Gratidão, nós, irmão. Quer mandar um beijo Gratidão. pra alguém? Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra todos os... Quer mandar não? Fica um amo ela pra minha mulher. Ela vai te matar. Semana que vem ela tá aqui. Fechou? Gente, muito obrigado por essa noite incrível. Foi muito bom trazer todo esse conhecimento. Quer falar? Pode falar aí, quer falar alguma coisa, nego? Eu queria agradecer o Boni, né? Por favor, desculpa, perdão. Boa, não esquenta não, é que vocês estavam falando, eu falei, eu vou deixar tudo certo, né, irmão? Tá ligado? Ainda atravessa o samba, né? Sabe chegar e sabe sair, né? Tô zoando. O negócio cheio de sapatos. Tá de boa. Sabe por que eu trago ele? Mano, ele é energia em pessoa, Tudo irmão. tempo certo, tá tudo certo, velho. Não, irmão, só queria agradecer, velho, que esse ensinamento, essa mensagem forte que você trouxe. Tenho certeza que trouxe muito entendimento para as pessoas, sabedoria. E cada pessoa que a gente traz aqui, ela deixa um pedacinho dela aqui, porque nós somos uma família, cada pessoa que vem, cada convidado. Então isso é sentido, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão cada vez mais se identificar com cada um. E vai vendo que é uma árvore, né? Que vai se criando, vai se crescendo. E você, cara, trouxe uma mensagem sensacional. E, velho, gratidão aí por você, velho, esse trabalho enorme aí que você faz, velho. Você é um cara incrível. Gratidão, te admiro muito. Eu também. É mútuo. Nossa, sensacional, cara. É um Valeu, prazer, é um privilégio. Outra Mas é coisa, isso aí. aproveita que já tá aqui já deixa os seus arrobas, o seu, do Jornadas... Assim? Corta essa parte. Ei, deixa os seus arrobas aí. Bom, para quem quer me acompanhar, no meu Instagram é @FelipeBoni, BONI, oficial. O meu YouTube também, o canal do YouTube é exatamente esse, Felipe Boni Oficial. O Jornadas da Alma é Grupo Jornadas da Alma. E é isso. Arro. Gratidão. Gratidão, irmão. E se você se identificou com esse vídeo e você quer mandar para algum amigo, por favor, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal. Faz Isso agora, vai ajudar. faz agora. Porque já teve isso no começo, agora vai ter aqui agora de novo e a gente já vai fazer e tal. E os arroba vai estar tudo aí embaixo, que é o arroba do Boni, tudo a gente vai deixar tudo na descrição. E é só seguir a gente e ajudar a gente a movimentar esse despertar que a gente quer trazer pro mundo. Obrigado, gente. Gratidão, de verdade. Valeu, galera. Despertar.